Abra sua Bíblia no Salmo 30, versículo 5. Um texto muito conhecido. Salmo 30, versículo 5. Eu fico com a segunda parte do texto, mas vou ler o versículo todo. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero trazer uma palavra para vocês sobre construindo o meu futuro. Isso é, cada um construindo o seu futuro. Alguém diga, será que isso é possível? A gente não tem domínio nem do hoje, pastor. Como é que a gente vai ter domínio do amanhã? Se nem do hoje a gente tem domínio. A gente pelo menos não domina, mas entende o momento. Mas nós não dominamos o hoje e o amanhã. Rapaz, engraçado que um dia dessa semana, estava rodando os canais da TV, aí estava aquele desenho, eu não guardo o nome de nada, é aquele desenho que tem um urso, o urso panda, que é lutador, como é que chama aquele negócio? Kung Fu Panda, Kung Fu Panda. Rapaz, na hora que eu liguei, que eu passei, tem lá um mestre, que é uma tartaruga, parece que é o mestre dos mestres, né? Aí ele diz uma frase que eu achei interessante, diz assim, o passado é história, o futuro é mistério, o presente é dádiva, olha o nome, presente. O nome já diz que é uma dádiva. De fato, o passado é história, o presente é dádiva e o futuro é mistério, em parte. Eu não concordo com a frase toda, eu concordo com quase ela toda. De fato, tem muita coisa que futuro é mistério. Mas será que é possível nós construirmos alguma coisa para o nosso futuro? A Bíblia me mostra leis, princípios, que se eu praticar, eu vou construir alguma coisa para o meu futuro. Porque a gente tem uma ideia que tudo que se relaciona a futuro tem pouco a ver conosco e muito a ver com Deus. Certo? Quando se fala de futuro, o futuro está na mão de Deus, não é essa que a gente fala, meu futuro está nas mãos de Deus. Claro, isso é uma verdade, mas ela não é única nem total. É lógico que meu futuro está nas mãos de Deus, mas tome cuidado com essa frase, porque meu futuro está nas mãos de Deus significa que eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre ele. E não é assim. Você vai entender o que eu vou falar. Eu vou dividir o futuro em 3 dimensões. Aí você vai entender como eu e você podemos construir coisas para o nosso futuro e que o nosso futuro não é só uma questão de soberania de Deus sobre nós. O nosso futuro não é uma questão só de determinismo, mas nós podemos construir coisas para o nosso futuro, coisas boas para o nosso futuro. Então, eu vou pegar o futuro e vou dividi-lo em 3 dimensões. A primeira dimensão são fatos e acontecimentos na nossa história futura. Fatos bons, acontecimentos bons. Não estou falando de tempo, se o futuro pode ser amanhã, esse futuro pode ser semana que vem, esse futuro pode ser mês que vem, pode ser ano que vem, ou daqui a 10 anos ou 5 anos. Fatos e acontecimentos que podem ser produzidos pelas minhas atitudes no presente, obedecendo leis e princípios da Bíblia. Na primeira dimensão, eu estou falando de fatos, ok? De acontecimentos. Fatos e acontecimentos, coisas que podem acontecer no nosso futuro, fruto de nossas atitudes. Você quer ver? Olha como é que a Bíblia fala.
Em Josué, capítulo 3, versículo 5, o Senhor manda uma mensagem dizendo assim: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas. Aqui começa uma dica. Olha o que diz o texto. Você se santifique hoje, para amanhã é futuro. O futuro pode ser qualquer tempo imediato que está na nossa frente. E amanhã farei maravilhas. O que é maravilha? É algo extraordinário, incomum, inusitado e sobrenatural. Então, meu irmão, aqui está a primeira dica. Você quer que o teu futuro tenha maravilhas? Se santifique hoje. Nós queremos fórmulas mágicas. E nós pensamos que só tem coisa a ver com o futuro sobre semeadura. Até vou falar daqui a pouco. Não. Falou em futuro? Não, é semeio uma oferta para no futuro eu receber e tal. Não, mas não é só isso não. Está aqui o texto. Se santifique hoje, porque amanhã vão acontecer fatos maravilhosos. E aconteceu mesmo. O povo se santificou e o Jordão foi aberto. Quem sabe que o que está faltando para a minha vida e para a sua vida é uma vida mais santa. Isso significa mais longe do pecado e mais perto de Deus, para que num futuro bem próximo, maravilhas se manifestem na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja. Aqui, meu irmão, não estou forçando barra, não estou forçando o texto. Você quer ver? Uma outra coisa que pode produzir fatos e acontecimentos no seu futuro bons. Quando o povo chegou diante do mar, Êxodo capítulo 14, depois você vê, não agora, o versículo 13, o 20, 21, o 24, o 27 desse capítulo vai dar a síntese do que eu vou te falar. O povo estava com medo, o mar na frente, Faraó atrás, aí Moisés vai dizer uma palavra: vede o livramento que o Senhor vos dá. Os egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês nunca mais vão ver. Você sabe o que Moisés está dizendo? Veja pela fé hoje a vitória de amanhã. Porque toda aquela noite soprou um vento e foi pela manhã que Israel atravessou e que Faraó veio atrás. Não aconteceu naquela hora. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: creia hoje para que Deus realize algo no amanhã. Creia, meu irmão, use a sua fé. Você pode estar atravessando qualquer tipo de tempestade ou de dia mau, mas creia que vem vitória, creia que vem bonança, creia que vem resposta, que acontecimentos bons vão se manifestar no seu futuro. Olha o que Deus faz com Abraão. Ele utiliza para produzir isso em Abraão. No capítulo 15, versículos 5 e 6 de Gênesis, Abraão estava desanimado, o tempo passando, Deus tira Abraão da tenda, olha para as estrelas, vê se pode contar. Assim será a sua descendência. E o versículo seguinte diz que Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Isso é, quando ele creu, ele lá no seu futuro determinou a vitória. Se você crê hoje, a coisa pode estar feia hoje, mas no seu futuro, a sua fé pode decretar a vitória e a derrota de Satanás. Nós podemos produzir coisas boas para o nosso futuro. Eu estou falando de fatos e de acontecimentos. Está aqui a prova, está aqui a Bíblia. A fé pode determinar no seu futuro uma grande bênção, uma resposta, um milagre, algo de Deus. Você quer ver em terceiro lugar, nessa primeira dimensão acerca do futuro? Eu posso produzir coisas boas, acontecimentos e fatos bons no meu futuro através de quê?
Você lembra que a cidade estava cercada? O exército cercou, fome extrema na terra. Até criança foi morta para dividir, para comer mãe. Uma matou o filho, comeram as duas. Depois a outra não quis dar o filho, foi um rebu. O rei ficou louco, chama o profeta, quer passar o rodo no profeta. Aí no capítulo 7, versículo 1 de 2 Reis, diz assim: ouvi a palavra do Senhor. Amanhã, a quase essas horas, haverá aqui uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. O capitão, que era o assessor do rei, diz assim: se abrissem as janelas dos céus, isso poderia acontecer? O profeta não deixou barato. Você não creu? Você não participa. Olha o que ele está dizendo. Ouvi a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. E no versículo 18, o que ele falou aconteceu. Quando o exército fugiu, os leprosos vieram e os despojos ficaram e chegou a comida. Então aqui tem uma dica para mim e para você, que podemos ter fatos e acontecimentos no nosso futuro, se crermos no poder da palavra do Senhor. O poder da palavra do Senhor. Se você crer nessa palavra, se você crê que a Bíblia é a verdade, que Deus vela em fazer cumprir o que Ele fala, as promessas dessa palavra poderão se manifestar em qualquer tempo do seu futuro. Em quarto lugar, ainda nessa dimensão, ele volta a falar da palavra. Quando vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 15 ao 20, quando você sabe da história, Jerusalém estava cercada, Judá estava cercada pelos moabitas, amonitas da montanha de Seir, eram como areia. Josafá estava tremendo na base, o rei, o povo com medo, Deus manda um profeta. E o profeta chega diante de Jerusalém, do povo e do rei, e diz assim: olha, vocês não precisam ficar com medo. Essa peleja não é de vocês. Amanhã vocês vão descer a eles. Eles sobem pela ladeira de Ziz e vocês vão encontrá-los no fim do vale de fronte do deserto de Jeruel. Você sabe o que Josafá e o povo vão fazer? Primeiro, eles dão atenção à palavra do Senhor, que eu acabei de falar. Mas eles vão fazer mais 2 coisas. Todos eles se quebrantam diante da presença do Senhor e adoram a Deus. Ao se quebrantarem diante da presença do Senhor e adorarem a Deus, produziram no seu futuro a vitória sem levantar uma espada, sem levantar uma arma. Quem sabe, meu irmão, ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar, ao invés de você ficar com cara emburrada, porque Deus não fez, porque a porta não se abriu, porque eu estou passando isso, eu te aconselho você se quebrantar diante de Deus, abrir a tua boca e adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que lá no seu futuro vai ser produzido fatos e acontecimentos vitoriosos. Você já adorou a Deus hoje? Você já abriu a sua boca para adorar o Senhor? Você já se quebrantou? Senhor, me perdoe. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, como é que eu falho? Meu Deus, que crente sou eu, me ajuda, eu dependo da tua graça. Tu és o Senhor, tu és o dominador, tu és um Deus grande e tremendo. Oh, querido, quem sabe utilize o princípio da palavra. Quem sabe nessa hora o Senhor vai dizer: amanhã eu declaro a sua vitória e amanhã você recebe a bênção que Deus tem proposto. O que é que nós, no presente, podemos construir para o nosso futuro?
A segunda dimensão do futuro não tem a ver com fatos, não tem a ver com acontecimentos, tem a ver com o estilo de vida. Aí mudou. Uma coisa são fatos, acontecimentos. Um fato que acontece, ou que vai acontecer daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, uma vitória, um milagre daqui a 1 ano, ou semana que vem, isso são fatos. Mas agora eu não estou falando de fatos, agora eu estou falando do cotidiano. Eu estou falando do estilo de vida, do que acontece na história da nossa vida no futuro. Será, pastor? Será que nós podemos produzir um estilo de vida para o nosso futuro? Um estilo de vida vitorioso, um estilo de vida abençoado? Sim, sim, senhor. Sim, senhor, sim, senhora. Podemos? É só a gente ir para a palavra. Quando o Senhor Jesus diz acerca do seu reino, em Marcos 4, 26, que o reino de Deus é comparado a um homem que saiu a semear e sem saber como aquela semente cresceu e frutificou, ele está dando uma dica. É que a semeadura que você faz no presente não é apenas para uma colheita. Quando você planta uma semente, vai nascer uma árvore. Aquela árvore não produz uma colheita. Ela produz várias colheitas, e dependendo do fruto, ela produz várias colheitas num ano, ou uma colheita, ou 2, ou 3, ou 4, depende de cada fruto, do que ramo você semeou. Mas a verdade é que você não tem uma colheita, você tem colheitas. Então, o que nós estamos plantando hoje para termos colheitas boas na história da nossa vida? Já não é fato, já não é um momento, já não é um acontecimento, é um estilo de vida. Que tipo de colheita você quer para a sua vida? Você quer coisas boas? Trate de plantar coisas boas. Plante o amor para colher o amor na história da sua vida. Plante a bondade para colher a bondade na história da sua vida. Plante a misericórdia para colher a misericórdia na história da sua vida. Plante sementes na casa do Senhor para poder também colher esses frutos da semente que é através da sua oferta e do seu dízimo. Então, queridão, se você quer, agora não é fato, não é acontecimento, agora é estilo de vida. O estilo de vida é determinado pelo que você planta. Eu já disse em outra mensagem, se você não está satisfeito com o que você está colhendo hoje, porque a sua colheita hoje é resultado de semeaduras lá de trás, do passado. Se você não está satisfeito, então mude a sua semeadura, para que no seu futuro você possa colher coisas boas. Se você não está contente com o que você anda colhendo na sua vida, é um sinal que você tem que mudar a semeadura. Mude a sua semeadura e mude para coisas boas, para colher coisas boas. Olha como nós podemos construir um estilo de vida a partir de decisões que tomamos e de atitudes do presente. Você quer ver? A gente lê os textos e muitas vezes não vira comum. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 3, conhecidíssimo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento. Agora vem a resposta. Agora vem o resultado do estilo de vida. Para que te vá bem e você viva muitos dias sobre a face da terra. Tem duas coisas. Se hoje você honra teu pai e sua mãe, ele não está dizendo que vai acontecer uma coisa boa, ele está dizendo que você vai viver bem. Ele não está dizendo que você vai ter uns dias, é que você vai ter muitos dias de acréscimo na sua vida. É você. Você honra seu pai, você honra sua mãe. Como é que é isso? Honra teu pai, honre tua mãe, obedeça a teu pai, obedeça a tua mãe,
para que tudo te vá bem. Isso é para que você tenha uma vida vitoriosa. Para que você tenha uma vida de paz e de alegria. Para que tudo vá bem. E você tenha muitos dias, isso é, você viver muito mais acima da média. Você está pensando que isso é brincadeira, moço e moça? Você está pensando que você desonrando o seu pai, você está abreviando o seu tempo de existência na terra. Desonrando o seu pai e sua mãe. Filhos que enfrentam, xingam pai e mãe. Agora, pai, desculpa. Um moleque de 8 anos, de 9 anos, 10 anos, xingar o pai e a mãe, não tem correia na tua casa, não? Não tem um galho de goiabeira? Não tem, não? Na tua casa? Não tem um chinelo tipo Raider, que a sola é grossa? Dá na bunda desse moleque? Hã? Dá no lombo dessa folgada que te encara? É, meu filho, olha, pode afugentar, pode dar uma dura, que não vai matar, não. Você vai livrar a alma do inferno. Porque seu filho vem para a sociedade pensando que é igual a casa dele, que ele pode agredir, xingar e desrespeitar o pai e a mãe, e ele pensa que a sociedade é a mesma coisa e vai quebrar a cara. Porque a primeira agência socializadora é a nossa casa, é a família, é lá que se dá limite, é lá que se ensina respeito, é lá que se ensina submissão à autoridade. Não é aqui não, é lá na tua casa. Aqui a gente apenas confirma. Ensinar é na escola, educar é em casa. Os esquerdopatas querem que a educação passe para a escola. Educação não é da escola, não é da casa. Escola se ensina, se educa em casa. Eita Deus! Eita Deus! Como é que é esse negócio? Você está pensando, meu filho, que essa é a tua maneira de empurrar a tua mãe só porque é um cara forte, né? Agora, sabe o que é, meu irmão? Meu irmão, isso não adianta. Sabe como é que começa a história? Pequenininho. A história lá pequenininho. Certo? A história é pequenininho. Ele começa a desrespeitar. Ele não tem senso moral latente, fica irritado, dá um tapa na cara da mãe. E a mãe não segura a mão dele para dizer, não faça isso. Não faça isso. Segura ele, não faça isso. Passa um tempo, ele vai crescendo. Aí, ele fica com raiva, dá outro tapa na cara da mãe. A mãe disse, eu já te avisei para você não fazer isso. Na terceira, meu filho, dá um tapa na mão do guri. Não é para deixar hematoma, não é para quebrar a mão, nada disso aqui, ó. Não faça isso. Deixa ele chorar. Você deu a ele uma resposta. Estímulo e resposta, é psicologia comportamental. Certo? Qual é a resposta que você quer? Depende do estímulo que você está dando. Quando você se omite, você está dando um estímulo para aquela criança de que ela não tem que respeitar. Então começa a crescer um moleque folgado. E aí ele vai crescendo e vai se impondo. E aí ele percebe que o pai e a mãe têm medo dele. A pior coisa que um pai e uma mãe podem demonstrar é medo de filho. Isso começa quando ele é criança. Aí ele vai crescendo. E aí o pai já demonstra, ele com 7, 8 anos, que tem medo dele. E aí ele faz 10, 12 e continua o medo. E daqui a pouco é um galalau mais forte do que o pai. E aí acabou, a casa caiu. Agora, se você desse um duro nesse pirralho desde novo, quando ele vira galalau, ele podia com peteleco fazer tudo a 3 cambalhotas. Mas ele aprendeu o princípio de autoridade. Ele aprendeu o respeito. Então ele não te toca, porque a sua voz é mais forte do que o braço dele. A sua palavra é mais forte do que o braço do cara. E ele entende isso. Agora, eu estou falando aqui dos pais, até para você ajudá-los. Mas dos filhos, não importa se teu pai é panaca.
Se não gosta de mandar, aprende a honrá-lo. Não importa que você é doutorzinho e seu pai é semi-analfabeto, é seu pai. Não interessa, é seu pai. Não estamos falando de título, de grau, de conhecimento ou de cultura. Estamos falando de leis da vida que Deus estabeleceu sob a hierarquia da família. É seu pai, a autoridade máxima na tua casa. Pode ser semi-analfabeto, pode ser ignorante, pode ser o que for. Se você quer ter bons dias, isso é, um estilo de vida bom. E se você quer viver muito, honra teu pai e tua mãe. Como é que nós não podemos construir coisas para o nosso futuro? Terceiro, um texto que eu gosto. Desse texto eu tiro duas coisas que me mostram que hoje eu posso construir um estilo de vida. Tem 8 resultados, mas eu fico com 2. Dos 8, 6 são acontecimentos. E 2 é estilo de vida. É o que está no Salmo 41, do versículo 1 ao 3. E eu vou parar onde vem o estilo de vida. Bem-aventurado aquele que se compadece do pobre. O Senhor o livrará no dia mau, o Senhor o livrará. Agora vem. Será conservado em vida e será abençoado na terra. Essas duas coisas aqui não são acontecimentos, não são fatos, são estilo de vida. Está dizendo que se você ajuda o pobre, você será conservado em vida e será abençoado na terra. Não está falando de uma bênção, está falando de uma vida abençoada. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer que o Senhor te livre da morte, te livre de pragas, de enfermidades? Você quer viver muito tempo? Se compadeça do pobre. É feliz, bem-aventurado aquele que se compadece do pobre. Quando você ajuda o pobre, quando você ouve o clamor do pobre, do necessitado, você está plantando um estilo de vida para o seu futuro abençoado e de longevidade. E mais uma. Olha, o que eu e você hoje podemos construir como estilo de vida para o nosso futuro? Eu também gosto muito desse texto, que é Provérbios 23, 17 e 18. Não tenha inveja do ímpio. Se no temor do Senhor todo dia, haverá um bom futuro para você. A sua esperança não vai falhar. Se no temor do Senhor todo dia. Viva afastado do pecado todo dia. Viva da comunhão com ímpios todo dia. Viva longe daquilo que te afasta de Deus. Viva em obediência e submissão à vontade de Deus. Haverá um bom futuro. Não está falando de fato, não está falando de acontecimentos. Está dizendo que o meu futuro vai ser bom. E que a minha esperança não vai falhar. Isso é, se eu temer a Deus hoje, a minha esperança, do verbo esperançar e não do verbo esperar. Cuidado, não estamos falando de esperar, estamos falando de esperança. A confiante perseverança no futuro. Vão acontecer coisas e expectativas na sua história futura, porque você teme a Deus. Você obedece a sua palavra. Você vive longe do pecado e da iniquidade. Você se afasta desse mundo depravado e vive uma vida santa. Oh, querido, haverá um bom futuro para você e a sua esperança não vai falhar. A primeira dimensão tem a ver com fatos e acontecimentos do meu futuro que eu posso produzir hoje. A segunda dimensão tem a ver com estilo de vida que eu posso produzir para o meu futuro. E a terceira dimensão
Quando eu falo do meu futuro, eu falo de uma dimensão inimaginável. Uma dimensão que nós não temos a noção real e exata. Olha que coisa incrível. Hoje, eu e você, ao observarmos princípios da palavra, podemos produzir coisas para uma dimensão do meu futuro incalculável, inimaginável. Você quer ver? Deuteronômio 7:9. Diz que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o que diz a palavra, guarda o conserto e a misericórdia por 1000 gerações, para os que amam e guardam os seus mandamentos. Se cada geração tem 70 anos, você sabe o que ele está dizendo aqui? 70.000 anos, Deus guardando a sua geração. Ultrapassa o limite da percepção humana. Ultrapassa a tua vida futura toda. E alcança 1000 gerações suas. É a palavra, meu irmão. É a palavra. É uma dimensão de tempo inimaginável. A gente tem a ideia 70.000. Inimaginável, porque não tem ninguém aqui que viveu 70.000 anos para contar a história. Olha o que a dimensão que ele está dizendo é o seguinte: é uma dimensão infinita da existência da sua geração. Vai transpassar, vai acima, vai depois de você. Hoje, se eu guardo a palavra de Deus e amo a palavra de Deus, não apenas o futuro da minha existência, mas o futuro de gerações minhas serão abençoadas por Deus por causa dessa atitude minha hoje. Eu uma vez ouvi um pastor pregando, ainda na nossa igreja antiga, e ele falando que a Fundação Billy Graham pegou dois cidadãos do início dos Estados Unidos. Um justo, temente a Deus, servo de Deus. O outro ímpio. E vieram correndo as gerações até a presente data. Na geração do justo, tinha governadores, um presidente americano, empresários, pastores, doutores, uma geração incrível. Na geração do ímpio, ela foi extinta rapidamente. Só tinha bêbados, devassos, bandidos. A gente pensa que a Bíblia é um livro de brincadeirinha. Você não sabe o que você pode estar plantando hoje para gerações futuras. Um futuro que ultrapassa, que transcende o limite do entendimento humano. E também as nossas atitudes vai numa dimensão inimaginável, que é a dimensão eterna, para o que é bom e para o que é mal. O textuário da Bíblia e os versículos seguintes vão me dizer isso. João 3, do 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Olha aqui. Hoje, ao você, eu, crermos em Jesus, nós estamos determinando o nosso futuro eterno de salvação. E aquele que nega Jesus está determinando o futuro eterno de condenação. A coisa é séria.
Por isso que diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois segue-se o juízo. É nessa vida que você pode agora determinar o futuro da tua eternidade. Você sabe disso, eu só estou lembrando. Você sabe disso. Você hoje pode estar determinando o futuro eterno seu. Como está a sua vida? Como é que está você? A conclusão é que no tempo chamado hoje, eu determino sobre o tempo chamado amanhã, que é o meu futuro, até na dimensão eterna. No tempo chamado hoje, eu determino sobre o tempo chamado amanhã, que é o meu futuro, até na dimensão eterna. Pense o que é que você está fazendo hoje. Pense que são as suas atitudes hoje. Como é o seu relacionamento com Deus hoje? Que tipo de fé é a sua? Que tipo de relacionamento você tem com os homens? O que é que você está construindo para fatos e acontecimentos no seu futuro, para estilo de vida ou para o seu futuro eterno? Porque eu falei de coisas positivas, mas todas essas três dimensões pode ter o negativo. Você pode ter fatos e acontecimentos ruins na sua vida por coisas que você está plantando hoje. Você pode ter um estilo de vida, não um bom estilo de vida, mas um estilo de vida problemático por coisas que está sendo produzida hoje. Pense, meu irmão, o que estamos produzindo na nossa vida hoje? O que nós estamos fazendo hoje para fatos e acontecimentos, para o estilo de vida ou para a eternidade? Agora, eu vou terminar a minha palavra usando algo que Deus diz no texto, para qualquer tempo da nossa vida. Pode ser até para hoje que esteja acontecendo, ou pode ser em qualquer tempo futuro. O que diz o texto? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Olha o que Deus está dizendo. Você já sabe, você já ouviu, não só de mim, de outros pregadores. Noite está significando aqui tempo de tribulação, de adversidade, de lutas, né? As lutas podem durar uma noite, a adversidade pode durar uma noite. Isso é, tem um tempo limitado para acontecer. Depois ele vai dizer, mas a alegria vem ao amanhecer. Está falando do tempo de vitória, do tempo de bonança, do tempo de respostas, do tempo de cumprir promessas de Deus. Só fala do início, não tem limite de tempo. O choro pode durar uma noite, ele está limitado. O tempo de tribulação está limitado. Agora, o tempo da promessa, o tempo da bênção, o tempo da vitória é ilimitado. Só fala o começo e não tem fim. Ele vem ao amanhecer. Agora, tem uma outra coisa que está aí no texto e é profético para você. Sabe qual é o futuro da tua tribulação? Sabe qual é o futuro da tua adversidade? O amanhecer. Ah, você não entendeu. Você não entendeu direito o que eu falei, não. Eu vou repetir para você entender, para ficar claro para você. Escute. Qual é o futuro da tua adversidade? Qual é o futuro da luta que você está passando, do dia mau? O amanhecer. Sabe qual é o futuro? O futuro não é a desgraça. O futuro não é a derrota. O futuro é que o amanhecer significa bênção, vitória, portas abertas, promessas cumpridas. Então, querido, o futuro da tua luta e da tua adversidade é vitória, portas abertas, Deus cumprindo na sua vida o que te prometeu. Meu filho, o choro pode durar uma noite, acabou, mas a alegria vem ao amanhecer. O texto está dizendo, fazendo analogia do tempo, não existe noite o tempo todo. O que rompe a noite é o dia. Não adianta a noite espernear. Não adianta a noite espernear. Quando raios do sol começa, a noite tem que ir embora.
Quando o sol da justiça começar a brilhar, a noite vai embora. Eu não sei qual é o tempo do teu futuro, mas em qualquer tempo, a noite vai ter que dar lugar ao sol da justiça e vai ter que dar lugar ao amanhecer. Os filmes de terror, folclóricos filmes de terror, o vampiro sabe. Ah, vampiro brasileiro. Mas o vampiro sabe que na noite ele pode operar. Já viu filme de terror? Ah, à noite o vampiro fica que fica. À noite o vampiro vira uma fera. À noite ele baba pelos cantos. À noite ele dá mordida no pescoço dos outros. À noite ele age. Mas só tem uma coisa. Quando vai começar o dia, o chifrudinho do vampiro tem que correr para o caixão, porque senão dança. Porque dia para ele é desastre. A mesma coisa essa comparação chula, mas para você entender. Pode ser que a tribulação está dando risada no teu cangote, chupando o teu sangue, mas daqui a pouco o sol, o sol, vai chegar dia. Eu profetizo sobre a sua vida. A tua vida não vai ser noite o tempo todo. Há um futuro de dia. Vai raiar dia. Ouça Satanás e teus inimigos. Vai raiar dia. Vai raiar dia. Vai chegar dia na sua vida. O rabachandarabakalarabas. O rabasurikalarabachandarabas. Aquieta teu coração. Aquieta a tua alma. Essa luta não pode durar o tempo inteiro. Essa adversidade não pode durar o tempo inteiro, porque no futuro tem dia, receba essa palavra aqui essa noite, receba essa palavra aqui, plante para o seu futuro, não vai ficar só noite. Eu declaro para você, eu vejo pela fé milagres, eu vejo pela fé portas abertas, eu vejo Deus romper no meio dessa escuridão, vai romper a luz, vai romper. Ouça Satanás, ele pode batalhar contra nós, ele pode jogar pesado, mas escute, diabo, vai ter luz para esse povo, vai ter dia para essa igreja, vai ter vitória. Nada vai impedir que o dia de Deus chegue na sua vida. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Exaltado seja o Senhor. Ninguém vai roubar a nossa alegria, ninguém vai roubar a nossa paz, ninguém vai roubar a tua felicidade, ninguém vai roubar as promessas de Deus para você. Abra a tua boca, meu irmão, adore a Deus, o teu futuro está nas mãos dele. Mas você faça a sua parte. Aquilo que você não pode fazer no seu futuro, fique tranquilo que Deus vai agir por você. Mas o que você pode plantar para o seu futuro, então faça hoje. Faça hoje. Deus não quer que você tenha um futuro de desgraça, nem uma vida cristã miserável. Receba essa palavra, meu amado irmão. Receba essa palavra. Você pode repetir comigo, à medida que eu for falando. O meu choro pode durar uma noite, mas a alegria virá para a minha vida ao amanhecer. Só tem mais um detalhe.
é que quando você lê o versículo, o choro pode durar uma noite. Não está dizendo que todo choro dura a noite toda. Até na noite pode parar o choro. O texto não diz que obrigatoriamente você vai chorar a noite toda. Ele pode. Ele só traz a convicção. A alegria vem. Aí não é condicional. Não tem condicional. Aí tem uma afirmação. O choro pode. Tem lutas e adversidades que duram mais. Pode. Mas nem todo choro dura a noite toda. Até na noite de alguns aqui vai ter festa. Até na noite aqui de alguns vai ter festa. Até na noite vai ter júbilo e cânticos de vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus. A igreja de pé.